Fala pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar de quase um problema, mas alguma coisa que deixa muita gente com o cabelo em pé nesse período de transição água e seca e água, desculpa, que é a diarreia do broto. Vamos falar tudo sobre o que causa, como previne, como você passa por esse período dentro da fazenda da forma mais tranquila possível, beleza? Então se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like. É importantíssimo para o YouTube saber que a gente está produzindo um conteúdo de qualidade e entregar para o maior número de pessoas possíveis. Vamos lá, pessoal. Diarreia do broto. Primeira coisa que vocês têm que saber. Primeira coisa de todas. O agente causador. Quem causa diarreia é potássio, tá? Ou seja, o causador da diarreia é um mineral. Não é bactéria, não é um fungo, não é um protozoário, não é nada. É potássio. Por quê? O bovino ele aguenta até 1% de potássio. 1% de potássio na matéria seca, certo? Quando o animal começa a apresentar sintomas de diarreia do broto, o potássio da pastagem ele está acima de 1, né? Ele está entre 2 e 2,5%, 2,5% na matéria seca. E aí o que acontece? O potássio ele tem uma interação dentro do metabolismo do animal com o sódio. Existe um mecanismo que regula o quanto de água entra dentro de uma célula e o quanto sai. Esse mecanismo se chama bomba de sódio potássio, tá? Quando o animal começa a estourar o consumo de potássio que vem do broto, essa bomba começa a desregular. E o que acontece? O animal começa a perder muito potássio, o potássio atrai a água para fora da célula, ou seja, fica muito aquoso o ambiente intestinal. O animal começa a defecar muita água, ou seja, as fezes começam a amolecer demais. O que acontece? Qual que é o outro mecanismo causador da diarreia do broto? Proteína. O animal ele consegue metabolizar bem de 10 a 12% de proteína bruta na dieta. Quando ele está comendo broto, esse broto vai ter de 16 até 20% de proteína bruta. E aí o que acontece? Muito dessa proteína começa a extravasar, a sair. O animal não está aproveitando, ela começa a sair. Qual que é o problema disso? A coloração das fezes vai mudar, ela vai ficar um pouco mais enegrecida e esse excesso proteico ele causa algumas inflamações no intestino. Porque passa muita proteína no rumen, começa a sobrar muita proteína no intestino que é fonte de alimento para algumas bactérias que não são legais colonizar o intestino. Elas estão lá, é normal elas estarem, só que quando começa a sobrar proteína, sua população cresce e ela causa um desconforto no ambiente intestinal, um desconforto no arranjo bacteriano, e aí o animal começa a ter uma motilidade, uma movimentação do intestino aumentada, juntando isso com muita água, ele começa a apresentar diarreia do broto. Qual? Vamos lá. Descobrimos agora todos os agentes, potássio e proteína. O que eu faço para minimizar o problema? Primeira coisa, a gente começa lá de trás, com o manejo do pasto, ou seja, melhorando sempre o manejo, trabalhando na altura do pasto e fazendo com que o pasto entre nesse período de transição com o maior tamanho possível, claro que dentro do ideal, eu evito um excesso de brotação na dieta e, consequentemente, o volume de potássio que o animal vai ingerir e a proteína dessa dieta vai cair. Isso altera menos o ambiente intestinal e ele passa mais tranquilo. Outra coisa bastante importante é a troca da suplementação. Lembra que eu falei que todo esse problema é uma interação de cálcio e potássio? De sódio e potássio? Eu tenho que aumentar a ingestão de sódio nesse período. Como que eu faço isso? Eu troco a suplementação, eu saio da suplementação proteinada
que ela vai, ou da suplementação de seca, qualquer uma que seja, que vai ter um consumo reduzido por causa da brotação verde, e começam a trabalhar com um produto de linha branca, onde o animal vai ingerir uma boa quantidade de sódio e até ele consegue se autorregular. Quando o potássio aumenta demais, ele pesa um pouco mais a boca nesse produto e começa a regular a bomba de sódio e potássio, regulando também esse problema. Uma coisa importantíssima, que é um alerta para esse período, tá? Evitem ou tomem muito cuidado com os animais muito magros, com os animais debilitados, com os animais doentes. Por quê? Quando o animal começa a ter essa diarreia, ele também sofre de desidratação. Uma desidratação momentânea, que é normal. Esse problema é o primeiro problema que leva à morte. Isso em qualquer organismo. Seja ele um organismo saudável ou um organismo doente. A desidratação é perigosíssima. Então tomem muito cuidado com isso. Outro ponto. Por o alimento permanecer menos tempo dentro do trato digestivo, lá no rumen, lá no intestino, o animal absorve menos nutriente. Então se você já está debilitado, come mal e absorve pouco, a tendência é você emagrecer e você ter ainda uma saúde mais prejudicada. Além disso, problemas que podem ser causados eventualmente por essa queda no consumo de alimento, que é principalmente falha no sistema imunológico, e com isso o ambiente bacteriano do intestino começar a mudar, pode também levar o animal à morte. Então tomem muito cuidado com os animais fracos, com os animais debilitados, e para eles sim, isso pode ser perigoso. Do resto, pessoal, é um sistema, é um período muito pontual que acontece rapidamente dentro da fazenda de vocês. Com 2, 3 semanas acabou esse problema. Ainda mais se você consegue manejar bem as suas pastagens, tá? Então, não fiquem de cabelo em pé, não saiam gastando dinheiro com produtos ou, enfim, qualquer coisa que onere o seu sistema de produção sem necessidade, até porque isso não é uma doença, é um momento dentro da fazenda que, se você trabalhar bem o resto do ano, ele não vai causar problema nenhum dentro da sua produtividade, dentro da sua média de produtividade, beleza? Esse vídeo foi para esclarecer esse assunto, foi para a gente tentar elucidar a cabeça de vocês sobre isso, para vocês entenderem que a diarreia do bruto não é um bicho-papão, não é um bicho de 7 cabeças, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, mais uma vez eu peço que se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notificações, a gente lança 3 vídeos por semana com muita informação boa para a fazenda de vocês, e deixa o like, que é importantíssimo para o vídeo ir para o maior número de pessoas possíveis. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!